Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camille Halpe e eu voltei para mais um vídeo. Já estava até com saudade, fazia tempo que eu não vim aqui, fiquei alguns dias sem aparecer, mas essa semana foi bem corrida, até depois eu vou postar um videozinho. A gente recebeu os móveis que estavam faltando no escritório, quando vocês viram no vídeo do estúdio, tinha um monte de caixa no chão ainda, então a gente recebeu e a gente montou sozinhas. A gente fez um maior esforço, mas foi bem divertido, mas isso tomou um certo tempo da nossa semana e eu acabei ficando um pouquinho ausente. Mas eu voltei e hoje eu vou falar sobre equipamentos. Algumas pessoas comentaram aqui mesmo no YouTube, lá no Facebook, pedindo para falar um pouquinho sobre equipamentos da fotografia newborn. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho relutante até para falar sobre isso, porque falar sobre equipamentos na fotografia newborn é algo fácil de se encontrar, é muito comum encontrar nos sites, no Facebook, ou falar com outros fotógrafos e saber qual é o que é necessário para a fotografia newborn. A gente escuta muito, é uma 50mm e uma lente macro. Então, eu fiquei pensando, mas se é tão comentado isso, né? Por que eu vou falar sobre isso? Mas eu achei legal vir e falar, porque nem sempre eu tive um kit completinho para fotografar. Então eu quero falar um pouquinho do que eu tive, como que eu comecei e o que eu trabalho hoje, como que eu trabalho hoje. Então, quando eu comecei lá em 2009, eu não sabia nem que câmera que eu tinha que comprar. E é claro que quando a gente vai comprar uma câmera, a gente quer comprar a melhor, a melhor de todas, né? Com a maior potência. E eu lembro que na época era a 5D Mark II, né? Que era mais falada, era as mais usadas pelas americanas. E eu queria muito uma 5D Mark II. Só que ela era muito cara, eu não tinha condições de comprá-la. E então eu comecei a pesquisar um pouco, pesquisando, eu acabei optando por uma Nikon D60, que é essa daqui, ó, a pequenininha, uma Nikonzinha D60. Quando eu comprei ela, eu vi que o custo-benefício dela era bom. Ela é uma câmera crop, né? Ela não é full frame. Ela era bem de entrada da Nikon, hoje ela está fora de linha já, ela já não é mais vendida. E na época tinha sido lançada há pouco tempo a D90, então muita gente estava comprando a D90, e a D90 era bacana porque ela fazia vídeos, só que ela realmente estava acima do que eu podia comprar, eu não tinha como comprar nenhuma D90, né? Então eu comprei a D60, essas câmeras cropadas geralmente elas vêm com uma lente de kit, ela vem um kitzinho, e essa daqui, por ela ser de entrada, ela vem com uma 18-55. E eu comecei assim, com isso, com uma D60, uma 18-55 e fui com a cara e a coragem para fazer fotos. E o que eu percebi, né? A gente fica bravo, né, quando as pessoas falam também que uma câmera dessa sua foto só podia ter ficado boa, né? A câmera ela ajuda muito, mas depende muito dos nossos conhecimentos, não só do equipamento, mas da nossa visão mesmo, de o que a gente vai fotografar, a composição, o enquadramento, o nosso olhar além do equipamento. Então, eu pensava muito nisso, o que adianta eu ter um puto equipamento que eu não vou saber nem usar, eu não sei nem para que serve todas aquelas funções, eu não sei, na verdade eu não sabia nem o que eu queria fotografar, então já começa por aí, né? Porque cada tipo de fotografia a gente se direciona para um tipo de equipamento. Então, eu comecei e eu fiquei com essa câmera durante muito tempo. Então, e quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu fui investir em mais equipamentos. E nossa, agora eu já tenho uma câmera, já tenho uma lente de kit, então eu vou investir num flash. E eu comprei. É engraçado, mas eu acho que o flash para mim, esse flash aqui, ele é símbolo de coisas que a gente compra sem saber o que a gente precisa. Porque quando eu comprei, eu falei assim, não, porque eu já tenho uma câmera, eu já tenho uma lente, então agora eu preciso de um flash, porque eu preciso de luz. E eu comprei, fui lá, escolhi a que caberia na minha câmera, qual que era compatível, o que ela fazia, que era mais ou menos.
e era esse SB600. E foi engraçado, porque daí, logo depois que eu comecei a fotografar, eu comecei a fazer um curso de capacitação e lá no curso tinha aulas de flash. E eu aprendi um negócio super bacana, né, para você fotografar no sol. Então você liga o flash, fotometra a pessoa e fotometra o ambiente, deixa a pessoa escura, então você joga o flash na pessoa para que tudo fique claro e super bacana. Aprendi, fiquei super feliz com isso, fiz umas 2 ou 3 vezes e o flash ficou lá encostado. E eu nunca mais usei esse flash. Então, a gente precisa pensar muito bem mesmo naquilo que a gente vai comprar e não só comprar porque acha que tem que ter. Porque esse daqui é um negócio que foi comprado sem ter motivos ou eu achei que eu precisava e comprei e nunca mais usei. Bom, enfim. Eu fotografei bastante com a 1855, com a D60 e quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu falei, não, agora eu preciso de uma câmera melhor. E daí vem aquele negócio, eu quero de novo a melhor câmera, quero uma full frame, com a melhor lente, e eu vou, enfim, ter a 50mm com as lentes macro, e nananã. E fui lá, vamos pesquisar de novo quais são os equipamentos, quais são, nananã, o preço, e mais uma vez eu não tive condições de comprar uma full frame. Então eu passei por uma D7000, uma vez Nikon, sempre Nikon, né? Então eu não consegui e nunca vou ter uma 5D Mark II, até porque ela já está na Mark III. Mas eu gosto muito da Nikon, gosto da Canon também, não tenho nada contra nenhuma delas. Acho que as duas são boas, cada um com as suas melhorias ou não. E eu comprei a D7000, que ela era muito parecida, as características muito parecidas com uma D700, porém cropada. Não que seja uma diferença pequena, mas em questão de ISO, de velocidade, de frames, ela era muito parecida. E ela, como qualquer lente cropada, câmera cropada vem com uma lente de kit, que é uma 18-105. E daí eu gastei todo o meu dinheiro de novo. Eu sou uma pessoa muito apegada, eu não consigo me desfazer das coisas que eu tenho, principalmente quando tem um valor emocional muito grande. Então todo mundo falava, vende a sua câmera que você consegue comprar outra. E eu não consegui. A minha câmera ela tá aqui, ela vai continuar comigo por um bom tempo. Eu não uso mais ela, mas ela tá ali em cima dos meus armários. E a D7000 eu uso pouco ela hoje. E quando eu comprei eu só tinha 18-105 e não tinha mais dinheiro para comprar lente. Então eu tive que mais uma vez fotografar com a lente de kit. E com o tempo vai entrando outro cliente, a gente consegue começar a comprar algumas coisas. Então eu comecei a ir atrás daquilo que eu realmente precisava. E o que a gente sabia é que a gente precisava de uma lente 50mm. Como eu não tenho uma full frame, não tinha uma full frame, o que adiantava comprar uma lente 50mm? Se eu colocar uma lente 50mm numa câmera cropada, ela vai para 85. Então eu comprei uma 35mm, que equivale a 50mm na câmera cropada. Então tá aqui uma 35 1.8. E eu achei o máximo quando comprei 1.8. Nossa, eu tenho 1.8, porque até então eu só tinha lente de kit que era 5.6, né? 3.5, 5.6. Nossa, agora eu tenho uma 1.8. Tô podendo. E eu trabalhei muito com ela, muito, eu tirei muita foto com ela, mas muita foto. No começo eu tive um pouco de dificuldade, porque quando a gente está com a lente do kit, a gente tem o zoom ali na nossa mão. E de repente se depara com uma lente fixa, onde você tem que se movimentar para chegar mais perto ou não, foi um pouco difícil. Mas eu me adaptei rápido e hoje eu tenho até dificuldade hoje eu já não tenho tanta dificuldade porque eu já uso outra lente, mas quando eu voltei a usar uma lente zoom, eu tive essa dificuldade porque eu queria ir andando e na verdade a lente podia fazer isso. Então eu fui para 35 1.8 e eu fiquei com ela durante muito tempo. E daí eu sempre escutava, usa o filtro para fazer as fotos macros. E eu não entendia muito bem esse negócio de filtro, na verdade eu não entendo até hoje. Só que ao mesmo tempo que as pessoas falavam, usa o filtro, vinha outras pessoas falavam, ficou bom, mas nada como uma lente macro. E a gente sempre naquela coisa, né, de querer ter o melhor. Eu acabei comprando a minha macro 60mm. Como eu trabalho com uma cropada, ela não chega a ser uma 100mm, mas ela tem uma aproximação um pouquinho maior.
Então, a macro 60 e com a 35. E eu fiquei muito tempo com isso. D7000 cropada com 35mm e 60 macro. Eu fiquei muito tempo, mas muito tempo mesmo. Muito tempo. A maioria das minhas fotos que vocês vão ver no meu site ou no Facebook mesmo, eu acho que... É que hoje eu já não sei mensurar. É que eu fiquei 3 anos com esse equipamento e um período menor com a full frame que eu tenho hoje. Mas a quantidade de foto agora não é a mesma coisa, porque hoje eu fotografo muito mais do que antes, né? Mas eu fiquei muito tempo e deu muito certo, ela sempre funcionou muito bem e eu acho que vai. Porque quando a gente está em processo de aprendizado, são tantas informações e ter domínio daquilo que você está fazendo, pelo menos na parte de equipamento, já te ajuda muito no avanço. E quando você tem domínio, começa a ter domínio do bebê, da sessão, você começa a pensar em qual é o próximo passo de evolução. Por isso que é bom a gente começar do começo, de uma máquina pequena, com pouca lente, e para você saber o que realmente você precisa, o que você precisa para evoluir. E eu sentia muito isso. Poxa, eu fiquei muito tempo com a 1.8 e eu percebia qual era a necessidade de ter uma 1.4 ou uma 1.2. Por resolução, por nitidez, por qualidade de imagem, não necessariamente precisar usar 1.2 realmente na hora do ensaio. Mas é só sentindo, trabalhando com isso para você saber quais são as necessidades. Não, eu acho que essa emoção que eu tive de querer saber e aprender e conseguir é diferente de eu chegar... Se eu chegasse hoje, quero ser fotógrafo, já pegar o melhor equipamento com todas as lentes prontinhas, eu não vou sentir a evolução da minha fotografia. Então eu fiquei muito tempo com isso. Então, no final de 2014, se eu não me engano, não lembro exatamente a data, eu tive minha primeira full frame, que é a que eu uso hoje, que é uma D610. E dá uma diferença muito grande mesmo. A gente fica querendo analisar, será que dá diferença mesmo, será que não dá? Ela também não era a que eu queria uma D800, mas a D800 era cara. E qual que era a questão? Uma full frame ela já não vem com lente de kit. Então, qual seria o meu problema? Se eu investisse na D800, eu não ia ter dinheiro para investir nas lentes. Então eu fui para D600 para ter condições de comprar as lentes, porque as lentes que eu tinha até então, a minha macro, ela é mecânica, então ela encaixa em qualquer câmera, mas essa 35mm, ela é uma DX, então ela é uma lente cropada, tanto que, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de pegar uma DX e colocar numa câmera FX, a gente consegue ver todo o plano, mas ela faz um corte no meio, e quando você clica a foto, ela vem com esse corte. Então, na primeira semana que eu tive a câmera, que eu fotografei com a câmera, eu só tinha essa lente, foi ela que eu usei. Então, foi muito ruim, porque eu estava vendo todo o plano e eu sabia que ela ia fazer aquele corte, eu tinha que me afastar muito do bebê, foi bem complicado. Então foi onde eu fui para uma 50mm, agora 50mm, porque eu estou com uma full frame 1.4. Investi na 1.4 e já deu aquele up. Eu estava com uma 1.8 e vim para 1.4 e já foi uma diferença sensacional. E hoje eu sinto essa vontade de ir para uma 1.2 por causa de nitidez. Não que eu vá necessariamente usar 1.2 na foto, mas pela qualidade que ela dá, uma qualidade de imagem assim que é sensacional mesmo. E eu acredito que a 1.2 vai me dar muito mais do que isso, mas eu ainda não tenho a 1.2. Então hoje eu trabalho com uma full frame D610 com a 50... Com a 50mm, 1.8, a minha macro sempre ser 50mm e nesse momento foi onde eu adquiri a minha 2470 2.8. A 2470 é um negócio muito bacana, porque eu não queria comprar ela porque eu faço muito mais newborn e gestante. Eu trabalho muito mais em estúdio do que fora, e esse negócio de ter uma lente zoom, eu acho que ela trabalha muito quando a gente está fora, precisa correr atrás dos bebês ou
fazer algo diferente. Dentro do estúdio, como a gente tem um espaço limitado, é fácil você dar uns 3, 4 passos para frente ou voltar. E era uma lente muito cara, mas muito cara mesmo, muito cara. E eu tive ainda a infelicidade de ser pega na alfândega e eu paguei o dobro. Na verdade não fui eu, né? Eu pedi para que uma pessoa trouxesse para mim e eu falei, fala que a lente é sua, que você não vai precisar pagar imposto. Mas eu acho que ela ficou com medo na hora que pararam ela e ela acabou falando, não é minha, eu comprei com uma amiga. E eles reteram ela lá e para eu retirar eu tive que pagar quase o dobro dela. Então um negócio que era para ter custado X, custou 2X e foi bem caro. Mas ela é uma lente sensacional, as fotos dela são incríveis, ela tem uma nitidez, uma qualidade de imagem incrível. E eu comecei a usar ela na fotografia newborn também, porque o que eu fazia? Eu usava muito a 50mm no puff e quando eu fazia com os pais ou nos props, nos cestos, eu usava 24-70. E para não ficar trocando de lente, durante muito tempo eu usei a 50mm aqui e a macro aqui na minha D7000. Só que com o tempo eu comecei a perceber uma diferença de qualidade de imagem, que eu entregava as macros numa qualidade não tão boa quanto as outras fotos. Então eu parei e comecei a fazer troca de lente na hora mesmo. Só que ficar trocando uma 24-70 é uma lente pesada, então às vezes, se o bebê já não está tão quieto, é um bebê que acorda mais, eu acabo nem trocando a lente e fico direto ali com a 24-70. Mas ela é uma lente muito boa e ela está muito parecida ali com essa 1.4 de 50mm. Dá para sentir um pouquinho a diferença, tem que ser minucioso, tem que ficar olhando detalhezinhos mesmo. Mas hoje eu trabalho com essas três na fotografia newborn. Nem todos os ensaios eu uso as três. Às vezes eu uso só a 24-70, às vezes eu uso só a 50 e alguns ensaios eu acabo usando as três, né? A macro sempre, em todos os ensaios usa a macro. Então hoje esse é o meu kit hoje. E é claro que eu quero mais, né? Sempre mais, a gente sempre quer mais, mas aos poucos a gente vai indo. Eu ainda vou ter a minha lente 1.2. É legal, eu deixei separadinho aqui, é legal quando a gente percebe a evolução dos nossos equipamentos pelo tamanho do parasol, né? Aqui tá o parasol que veio com a minha 1855, essa daqui é o parasol do 1805 e esse aqui é o parasol da 24-70, é um negócio gritante, né? Dá até medo do parasol. Imagina usar o parasol aqui, olha o tamanho, né? Impõe, né? Eu não uso parasol porque eu trabalho no estúdio, ela não dá reflexo, não tem essa necessidade. Aqui eu deixei alguns filtros, logo que eu comecei a fotografar, eu sempre me indicava colocar filtro na lente, porque é bom, né, para evitar os riscos e, bom, para cuidar da lente. E eu percebi algumas coisas ruins na minha fotografia e eu nunca descobri o que era. E uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou que ela estava sentindo dificuldade no foco da câmera, ela já tinha estudado tudo outra coisa sobre a câmera, por que não estava focando tão bem. Um dia ela resolveu, ela fez um risco no filtro dela, ela tirou e ficou alguns dias sem fotografar para até comprar outro filtro e ela percebeu que o foco tinha voltado. Então ela percebeu que realmente tinha sido o filtro que não era bom, e eu falei, será que pode ser isso? Eu não sentia problema tanto no foco, mas eu senti que tinha alguma coisa que não me deixava tão nítido, eu não sei, e eu resolvi tirar os meus filtros e eu percebi essa diferença também. Então eu vou abolir todos os meus filtros, ó, se vocês verem aqui, elas estão, as minhas lentes hoje elas estão todas sem filtros. Mas eu cuido muito bem delas, elas sempre estão com a tampinha, com a caixinha. Em todos os ensaios eu faço a limpeza, não sei se vocês conhecem esse kit aqui de Lens Pens, que ela faz a limpeza bem justinha, tem o espanadorzinho, tem aqui a flanelinha para limpar o LCD, os vidrinhos. Então, em todo ensaio, e com isso eu sempre vou vendo se não tem risquinho, nada, se não está acontecendo nada com elas, mas eu cuido muito bem delas. Não deixo jogado em qualquer lugar, principalmente 24-70, depois do surto que eu tive em pagar ela, né? Então tem que cuidar muito bem.
As baterias eu coloquei aqui só pra... eu não uso grip na minha câmera. Eu já acho que... a câmera não é tão pesada, mas quando você coloca uma 2470, mais a câmera... Eu acho que é um negócio muito pesado, coloca mais o grip aqui, um negócio, né? Eu acho que para quem fotografa fora, por exemplo, casamento, essas coisas, que não tem condições de ter uma troca rápida ali, que precisa que o negócio funcione sem parar, porque não pode ter interrupção na fotografia, acho super válido. Mas aqui dentro do estúdio, eu prefiro ter 2 baterias que fica ali na câmera, se em algum dado momento acabou a bateria, eu vou lá, troco e já deixo a outra na tomada lá carregando de novo. Nunca aconteceu, porque sempre eu deixo as baterias carregadas e uma bateria dá e sobra, dá para fazer mais de um ensaio, na verdade dá para fazer vários ensaios com uma bateria só. Então eu não tenho necessidade do grip, mas eu sempre deixo a bateria ali extra para que vai que acaba a bateria, né? Eu tenho uma ali já carregada e já coloco na tomada outra para carregar. Eu acho que o cartão cinza médio, como eu trabalho com luz natural, eu acho ele super válido, eu trabalho muito com ele, muito com ele, porque o sol ele muda a todo momento. Não só sol, né, mas as sombras e a luz, a cor da luz ela tá mudando a todo momento. Então, eu faço sempre o balanço de brancos personalizado, então eu uso o cartão cinza médio, né, o 18%. Toda mudança nítida de ambiente, se o sol sai muito rápido ou volta, ou em mudanças de cores, né, de fundos. Eu estou fotografando no fundo branco e de repente eu passo para o fundo vermelho, então eu faço o balanço de branco de novo. Então acho que isso aqui é bem importante a gente ter para usar, porque quando a gente não faz um balanço de branco correto, a gente tem uma perda de qualidade depois no pós-produção. Por mais que a gente vá lá com conta-gotas e coloque no branco, a gente tem uma perda de qualidade. Então, quanto mais certo a gente faz de exposição, medição e balanço de brancos ali na câmera, quanto mais certa a foto sair da câmera, melhor vai ser o nosso resultado final. Aqui eu coloquei esse daqui, na verdade esse aqui nem é para recém-nascido, mas é um negócio super bacana, para fotografar bebezinhos maiores, né? A gente coloca aqui na lente, para chamar a atenção deles. O rosa, o vermelho chamam bastante atenção. E eles acabam olhando para a câmera. Não que isso aqui seja um equipamento e nem é para fotografia newborn, mas é um negocinho bacana de usar. Esse daqui é um equipamento que para mim é essencial, é o equipamento de ruído branco. Aqui tem várias opções, né, de útero, de passarinhos, de mar, de oceano, de chuva. Então eu sempre deixo no útero, além de usar o aplicativo ali mais perto do bebê com ruído branco também. Esse aqui é um hidrômetro, onde eu calculo a temperatura e a umidade relativa, ali onde eu vou estar fotografando, no puff ou no cesto. Hoje eu já sei, já consigo sentir mais ou menos a temperatura que está, se é suficiente para o bebê. Mas de qualquer forma eu sempre deixo ali para eu confirmar se é isso mesmo, para ter essa questão da umidade também, nunca deixar passar para baixo de 60%. E para os pais verem também que eu estou me preocupando com isso, né? Eu realmente me preocupo e eles estão vendo que eu me preocupo, porque é importante manter a temperatura e a umidade do ambiente quando a gente trata de um bebê recém-nascido. Então acho que esses daqui são os equipamentos essenciais aqui para a gente fotografar. A luz. Muita gente pergunta sobre a luz, né? Eu não vou falar sobre iluminação, mas como é um equipamento, eu trabalho hoje 90% com a luz natural. Mas existem os dias que mesmo com todo esse tanto de janela que eu tenho aqui, acontece de ficar preto, né? Ontem mesmo aqui em São Paulo foi feio, ficou muito preto, a gente teve que acender realmente todas as luzes para conseguir trabalhar aqui, ficou bem escuro. Então eu tenho aqui um softbox eu acho que esse daqui é 60 por 80, ele não é muito grande não, ele é meio pequeno. E eu acho que para mim está um tamanho ótimo para o que eu uso. E eu trabalho com luz contínua, quando eu trabalho, né? Eu trabalho com a luz contínua, é um Quartz Light de 300 watts. Ele é bem amarelo, então eu acabo deixando um pouquinho mais longe, até por causa da suavidade. Mas ele é uma luz bem amarela, então
assim, se eu vou perceber que o ensaio em algum momento vai chegar lá por, sei lá, perto das 2 da tarde, eu vou ter que passar pro softbox, para a luz artificial, eu já faço o ensaio inteiro com a luz artificial, porque dá muita diferença, é um amarelo muito forte, e depois é claro que esse amarelo eu consigo trabalhar no Photoshop depois. Mas quando eu começo um ensaio com a luz natural e passo para ele, é uma diferença muito grande e é difícil equalizar para que todas as fotos fiquem exatamente com a mesma temperatura. Então eu prefiro fazer o ensaio inteiro com ele ou o ensaio inteiro com... Mas às vezes acontece também de estar um tempo super bom e de repente fecha de uma hora para outra e não tem como, né? Começa com a luz natural e termina com a luz contínua. Dá um pouquinho depois de trabalho para tentar equalizar as duas temperaturas. Mas é válido, né? Antes usar a luz artificial, porque não tem as fotos, né? Ou ficar com uma foto de má qualidade por causa de luz. Então é isso que eu uso pouco, mas é isso que eu uso. É um Quartz Light de 300 watts com softbox de 60 por 80. Como é uma luz contínua, esse softbox é um softbox de alta temperatura. Porque ele esquenta mesmo, ele fica bem quente, então ele é um pouquinho diferente aqui por dentro, então, e ele esquenta pra caramba. Até na hora que a gente liga ele, até dá uma baixadinha nos aquecedores, porque ele esquenta bastante, tem que ter tomar cuidado na hora que vai pegar nele depois, porque ele fica bem quente. Eu acho que é isso, acho que eu falei sobre todos os equipamentos. O que eu uso hoje na minha fotografia, tanto na newborn, gestante ou os outros bebês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado a dúvida de algumas pessoas. Então, se vocês gostaram, curte. Se não gostou, coloca um não gostei, compartilha, comenta aí. Gente, eu gosto de comentário. Eu adoro responder comentário. Então, vamos lá deixar comentário. Se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, eu posso colocar lá no meu Facebook fotos que eu fiz com todas as câmeras que eu tive. Com a D60 logo no começo, depois com a 7000 que foi que eu usei período mais longo, e hoje com a D610 para vocês perceberem essa diferença. É claro que a diferença não está só na qualidade de imagem. O meu trabalho também evoluiu durante esses anos, então a culpa não é só da câmera, a culpa também é da fotógrafa, né? Mas se vocês quiserem eu posso postar lá no meu Facebook umas fotos para vocês terem ideia dessa evolução. Tá bom? Eu tinha feito no vídeo anterior um kit de primeiro kit. Foi super bacana, saiu um monte de kit, tanto que alguns produtos esgotaram lá no Bebê Naná. E eles vão repor, mas alguns produtos são importados, então demora um pouquinho para chegar. Mas em breve, se vocês quiserem, eu sei que o pessoal comentou bastante, curtiu bastante o negócio do kit. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo kit, inclusive dando continuidade nesse primeiro, né? Para quem já tem esse, o que comprar para as próximas vezes. Se vocês quiserem aí, comenta aí que eu posso fazer também. Eu acho que é isso. Tem bastante gente perguntando sobre tratamento de imagem. O que eu faço hoje? Eu acho que é uma ideia aí para o próximo vídeo falar um pouquinho de tratamento. E é isso. Pede aí o que vocês querem. Espero que vocês tenham gostado. E continua aí, vamos ver se a gente chega nos 200, hein? Nos 200 seguidores aqui do canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.